Nos destaques do Panorama CBN de hoje, você vai saber que a Petrobras anunciou uma série de medidas para abrasileirar os preços dos combustíveis no país. Em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou um depoimento na Polícia Federal e negou a participação no esquema de fraude de cartão de vacinação. Ele disse também que não mandou ninguém fazer isso por ele. Na política, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que estabelece a maior anistia da história a irregularidades eleitorais cometidas por partidos políticos. E no noticiário internacional, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta pedindo cautela com o uso de ferramentas geradas por inteligência artificial para ações de saúde pública. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 16 de maio de 2023. E eu começo esse episódio pela economia, porque hoje a Petrobras anunciou várias medidas que vão afetar você de alguma forma. Então, são medidas muito importantes. E quais são essas medidas? Então, a Petrobras, primeiro, anunciou o fim da paridade de preços do petróleo e também dos combustíveis derivados, como a gasolina e o diesel. Esse fim da paridade de preços está relacionado com o dólar e também com o mercado internacional. Para você entender melhor, pela regra que está em vigor desde 2016, o preço desses produtos no mercado brasileiro acompanha as oscilações do mercado internacional, ou seja, não há uma intervenção no governo para garantir preços menores. E assim que sobe o preço do barril do petróleo lá fora, em questão de dias, os preços dos combustíveis aumentam aqui no Brasil. E hoje a Petrobras anunciou o fim justamente desse mecanismo automático. Para substituir esse método, em um comunicado, a Petrobras explicou que os reajustes nos preços serão feitos sem um período definido e, na prática, a estatal diz que vai ter mais flexibilidade para praticar preços mais competitivos aqui no Brasil. A Petrobras informou ainda que vai levar em consideração duas referências de mercado: o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação do produto, e também o valor marginal para a Petrobras. E que raio significa isso, né? Calma aí que eu vou explicar para você. Isso significa que para definir os preços, a Petrobras vai levar em consideração agora os custos internos de produção, que consideram capacidade de refino e logística, além dos preços de importação e exportação de petróleo. Com isso, vai haver uma espécie de personalização do preço. Em relação ao custo alternativo ao cliente, é que a Petrobras ela vai poder oferecer um preço mais baixo se a concorrência baixar os preços. Essa estratégia ela vai variar não apenas pelo perfil do cliente como distribuidora, mas também de acordo com a área de influência de suas refinarias. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criticou a política anterior de preços da Petrobras e negou que agora há qualquer intervenção do governo federal no anúncio de hoje da Petrobras. Ele disse que, na verdade, há uma comunhão de interesses entre a Petrobras e o governo Lula. Lembrando para você que, desde a campanha eleitoral no ano passado, o presidente Lula falava em abrasileirar o preço dos combustíveis. Dizer que há uma convergência de interesses nessa nova política anunciada hoje pela Petrobras. E todos os investidores sabem que o governo é controlador. Isso não quer dizer interventor, muito pelo contrário. O que nós defendemos é o bom senso e a coerência. O que havia, na verdade, era uma política criminosa contra brasileiras e brasileiros. A Petrobras deixou claro que vai continuar usando o preço internacional como referência, mas não necessariamente vai acompanhar esses preços, e garantiu que a medida vai preservar os ganhos e a rentabilidade do caixa da empresa. Depois aí que essa medida foi anunciada, houve uma enxurrada de críticas do mercado financeiro que diz que a mudança na política de preços acaba com a previsibilidade e transparência. Mas o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats,
negou isso e garantiu que a medida não vai permitir o congelamento de preços. Previsibilidade nós teremos, transparência total, está tudo no site. O que nós estamos garantindo aqui, né, ministro, é menos volatilidade, é menos sujeição à volatilidade especulativa internacional. Nós vamos ter o efeito da referência internacional? Vamos, mas ele vai estar refratado numa série de possibilidades nacionais, no abrasileiramento dos preços. Isso é a volta ao passado? Não necessariamente, não. Principiologicamente pode parecer, mas não é. Nós não estamos afastando o efeito da referência internacional. Mesmo assim, ao longo do dia, muitos especialistas voltaram a criticar essa medida, dizendo que há pouca transparência. Isso porque a Petrobras não deixou muito claro como é que vai aplicar essa fórmula de definição de reajuste do preço dos combustíveis. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, conversou com a nossa reportagem sobre esse assunto e ele até questionou de onde que a Petrobras vai tirar o dinheiro quando o preço no mercado internacional estiver lá em cima. O problema todo é o seguinte: se esse preço do petróleo volta a subir, como é que vai ser usada essa nova fórmula? Passamos a ter uma política de preços, aliás, que não tem transparência, passamos a ter uma política de preço que não tem referência de preço clara e passamos a ter uma política de preço que trouxe muito risco para o agente privado no mercado de combustível. Isso aí vai fazer, nos próximos meses, a inflação cair. Você também vai ter uma obrigação do Banco Central de reduzir o juro, tudo que o governo quer. Voltamos àquela política antiga do PT em relação à Petrobras e usar a Petrobras para baixar preço, para baixar a inflação. A Petrobras disse que os preços vão variar conforme a região e o tipo de cliente, ou seja, a situação de cada distribuidora. E eu falei agora há pouco para você que a Petrobras fez uma série de anúncios hoje, né? E nesse mesmo dia em que a empresa anunciou a mudança na política de preços, a Petrobras informou que os valores dos combustíveis e do GLP vão cair a partir de amanhã, ou seja, a partir desta quarta-feira. A redução vai ser de 40 centavos no litro da gasolina, de 44 centavos no litro do diesel e de quase R$ 9,00 no botijão de gás de cozinha. Com isso, o botijão deve passar a custar menos de R$ 100,00. Na prática, essa medida pode ser sentida da seguinte maneira para você. A gasolina ela vai passar da média de R$ 5,49 para R$ 5,02 o litro. Já o diesel vai passar da média de R$ 5,57 para R$ 5,18 o litro. E o gás de cozinha vai passar de R$ 100 para R$ 99,87. Claro que esses valores dependem muito do repasse das distribuidoras para os postos e o valor pode mudar até chegar ao seu bolso. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, disse que esses preços aí mais baixos já são efeito da mudança na política de preços e que a queda no valor dos combustíveis vai ser feito de forma linear, ou seja, vai ser aplicado em todo o país. Contei agora há pouco para você que o mercado financeiro e os especialistas criticaram muito esses anúncios de hoje, né? E eu vou aproveitar este momento para contar para você como os investidores reagiram na prática mesmo à questão da Petrobras. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em queda de 0,77% aos 108.193 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 1,12%, cotado a R$ 4,943, e o euro encerrou o dia também com uma alta de 0,99%, cotado a R$ 5,369. Em relação às ações da Petrobras, elas chegaram a ter uma alta de 3%. No final do dia do pregão, as ações da Petrobras registraram uma alta de 2,49%, com os papéis valendo R$ 26,30. Na política, a novela do projeto do novo arcabouço fiscal continuou a todo vapor hoje. Nesta terça-feira, o relator da proposta, o deputado Cláudio Cajado, divulgou o texto final da proposta,
que vai criar novas regras fiscais para equilibrar as contas do governo. E teve uma surpresinha aí nada agradável para o governo Lula. Na proposta, que já está fechada para ser votada pelos deputados, o Bolsa Família e o valor do salário mínimo não foram blindados desta nova regra fiscal como queria o presidente Lula. O relator da proposta explicou que se o governo descumprir as metas fiscais, ou seja, se ficar no vermelho, o governo não vai poder conceder aumento ao Bolsa Família acima da inflação. Pelo texto, vai poder ocorrer a correção monetária no benefício, mas um ganho real vai depender mesmo de um pedido do presidente com uma indicação de uma compensação financeira. E aí seria necessário ainda aprovar um projeto de lei complementar para garantir o aumento real do benefício. Esse projeto que foi apresentado hoje ainda traz gatilhos para o caso de descumprimento da meta fiscal. Na prática, quando o governo não obedecer às regras, mecanismos vão ser acionados e vão funcionar de forma gradual, como, por exemplo, a proibição de criação de novos cargos e reestruturação de carreira no serviço público. E aí, somente a partir do segundo ano consecutivo de descumprimento, o governo fica impedido de conceder aumento aos servidores e de realizar concursos públicos. As despesas com o salário mínimo vão ficar de fora das novas regras, como eu falei, mas em relação ao Bolsa Família, há uma blindagem menor. E quem explicou isso foi o deputado e o relator dessa proposta, o Cláudio Cajado. Bolsa Família, ele está com despesa obrigatória, já está com os valores definidos. O que nós excluímos da vedação foi o salário mínimo, que poderá, mesmo no caso de não atingimento de meta, receber o aumento da inflação e mais o ganho real. O presidente pode solicitar, através de mensagem do Congresso Nacional, o valor para poder acrescer o Bolsa Família, com compensação. Ele está também nessa possibilidade. Não está na condição de exclusão. Ele pode, quando nós permitimos a mensagem presidencial para qualquer despesa que ele considere importante, fundamental, nós estamos dando uma possibilidade de ele, não só o Bolsa Família, mas outras despesas obrigatórias ele puder elevar. Esse ponto pode gerar um atrito com uma ala mais radical do PT, que defende blindagens ao salário mínimo e ao Bolsa Família, justamente para evitar problemas em anos eleitorais. Mas os líderes dos partidos atuam aí nos bastidores para conter essa rebelião e garantem que há um acordo para que o texto seja aprovado sem que o governo pague emendas aos parlamentares. Inclusive, o líder do governo do PT na Câmara, José Guimarães, até elogiou o parecer do deputado Cláudio Cajado. As despesas obrigatórias já são obrigatórias, dentre elas o Bolsa Família, o Fundeb, a saúde. Então, já tem previsão, né, que pode dar um aumento até de acordo com o tamanho da inflação. E isso já tem previsão porque são despesas obrigatórias. Portanto, não vai ter problema nem Bolsa Família e muito menos o salário mínimo. Posso dizer que foi o melhor trabalho que a Câmara produziu nos últimos anos. Esse texto que foi apresentado hoje mantém ainda uma avaliação bimestral de despesas e receitas com a possibilidade de contingenciamento para o cumprimento das metas. Ou seja, quando o governo perceber no meio do caminho que vai estourar a meta prevista para o orçamento no fim do ano, o governo vai poder bloquear uma verba para poder voltar ao equilíbrio das contas públicas. Agora, a Câmara deve votar a urgência deste texto nesta quarta-feira e a votação mesmo da proposta deve acontecer na próxima semana com todos os deputados. Mudando de assunto, hoje pela segunda vez em um período de apenas 20 dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou um depoimento à Polícia Federal. E desta vez, Bolsonaro teve que responder 60 perguntas dos investigadores sobre uma suposta fraude nos cartões de vacinação dele, da filha dele e de pessoas próximas a ele. Ontem, segunda-feira, a véspera aí desse depoimento, Bolsonaro passou por um treinamento com os advogados com o objetivo de se preparar para as perguntas dos investigadores, como, por exemplo, quem fez a fraude, por que isso aconteceu, por que o braço direito dele, o coronel Mauro Cid, tinha acesso ao e-mail do ex-presidente, se Bolsonaro tomou ou não a vacina e por aí vai.
Enquanto eu gravo este episódio, parte do depoimento foi divulgado. O ex-presidente passou quase 3 horas na sede da Polícia Federal em Brasília e, como disse, respondeu 60 perguntas. E segundo o nosso comentarista da CBN e colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, que teve acesso a parte deste depoimento, o delegado responsável pelo caso, Fábio Schor, não questionou Bolsonaro apenas sobre as fraudes nos cartões de vacinação dele e da filha. Ele perguntou também sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro, porque o delegado quis saber se Bolsonaro tinha conhecimento das conversas de teor golpista que foram encontradas pela Polícia Federal entre o braço direito dele, Mauro Cid, e também Ailton Barros. Além disso, Bolsonaro também foi questionado sobre os acampamentos bolsonaristas em frente aos quartéis. Bolsonaro respondeu todas as perguntas e Lauro Jardim teve acesso à parte do depoimento que ele responde sobre a fraude nos cartões de vacinação. Sobre esse caso aí das vacinas, Bolsonaro negou a participação no esquema de fraude e repetiu que não determinou que ninguém fizesse isso. E disse que nem o tenente-coronel Mauro Cid e nem o assessor dele, Max Guilherme, ambos presos desde a semana passada, não tinham autorização para fazer isso. Dando ainda mais um contexto para você sobre este caso, no começo do mês, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, que teve o celular retido pelos investigadores. E um dos aliados mais fiéis do ex-presidente, de quem foi ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, foi preso durante essa operação. E ele é um homem bomba, ele sabe tudo o que aconteceu durante o governo Bolsonaro. No dia da prisão, ele optou por manter silêncio, mas ele deve prestar depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira. E apesar dos aliados de Bolsonaro não apostarem em uma delação premiada por parte de Mauro Cid, eles se preocupam com o tom do depoimento dele, porque, como disse, ele sabe demais. O receio é de que o então braço direito de Bolsonaro fale que, como subordinado, ele obedecia às ordens do ex-presidente. E a análise é de que, como o Cid é militar, princípios como hierarquia, disciplina e obediência são seguidos à risca e isso pode acabar respingando de alguma forma em Bolsonaro. Mas em entrevista à Globo News, hoje o presidente do PL, que é o partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, disse que alguém fez a fraude sem conhecimento de Bolsonaro. Ele meio que repetiu aí a tese de Bolsonaro, que foi dita aos investigadores da Polícia Federal em depoimento hoje. Não, ele não precisava ter vacina. Ele foi para os Estados Unidos, ele era presidente da República, ele foi com o avião da presidência, ele estava no cargo ainda. Mas então para que falsificar? Mas isso pode ter sido alguém que fez sem o conhecimento dele. Alguém é Mauro Cid. Você precisa ver se o Cid fez, eu não sei o que o Cid vai falar. Mas está comprovado já, isso aí tem provas se que ele fez errado, porque o Bolsonaro não precisava disso, ele não foi vacinado. Se o Cid, alguém fez alguma coisa, não foi com o conhecimento do Bolsonaro. Você tem uma equipe enorme, cada um pensa de um jeito, e isso acontece, pode acontecer coisas desse jeito. Outro ponto que pode complicar ainda mais a família Bolsonaro é que no final de semana o portal UOL revelou conversas interceptadas pela Polícia Federal que mostram orientações para que as contas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fossem pagas com dinheiro vivo. A polícia também identificou depósitos em dinheiro na conta de Michele Bolsonaro que foram feitas pelo tenente-coronel Cid. Esse esquema ele até lembra as rachadinhas, sabe? Mas hoje, na Globo News, Valdemar Costa Neto diz que o pagamento feito por dinheiro vivo foi uma opção de Michele Bolsonaro para não ser identificada, porque, segundo ele, tudo o que se faz como mulher do presidente vira um inferno. Bobagem. Bobagem? Mas... Bobagem. Eles falam naqueles 80 mil, ela pagava para a tia dela que tomava conta, quando tomava conta da filha dela durante 4 anos. Ah, por que dinheiro vivo? Por que dinheiro vivo? Porque você... Não, eu, por exemplo, faço isso com funcionários meus. Quer dizer, você pega o dinheiro, saca da conta do Bolsonaro, não vai ficar dando cheque para cada um. Saca 10, por exemplo. Mas o governo do Pix... E não dá para entender, o governo do Pix não usa o Pix? Não. Mas como assim? Você não saca 10 mil reais para pagar as contas dela. E aí ela usava o cartão de uma amiga e beleza. Não, podia usar o cartão que mandava pagar a amiga.
Mas o senhor tem algum amigo que o senhor usa o cartão do amigo? Não uso, mas acontece que você não quer ser identificado, tudo que você vai fazer, você é mulher de um presidente, é um inferno. Você ouviu aí no áudio os questionamentos da nossa comentarista de política aqui da CBN, âncora da Globo News, Andréa Sadi, e também Valdo Cruz, comentarista da Globo News. Ontem, pessoas próximas ao ex-presidente diz que a ex-primeira-dama usava um cartão de uma amiga porque ela não tinha crédito na praça. E ela foi questionada por que ela não usava um cartão em nome de Bolsonaro, né? E Michele disse que não pediu para Bolsonaro porque o marido é muito pão duro. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso de energia produzida através do sol. A potência instalada desta fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país, ano após ano. E esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz elétrica nacional. Desta forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. E o Banco BV, que é um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece um financiamento para a instalação de painéis solares para a sua casa e a sua empresa, sujeitos à análise. Saiba como e tire as suas dúvidas acessando bv.com.br ou siga o banco também nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, na política, hoje aconteceu um fato bem preocupante. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é uma das mais importantes porque avalia se as propostas que são enviadas para lá vão contra a Constituição, aprovou por 45 votos a 10 a proposta de emenda à Constituição que estabelece a maior anistia da história a irregularidades eleitorais cometidas por partidos políticos. Esse perdão, essa anistia, vale para os partidos que descumpriram a cota de gênero e de raça para candidatos entre as eleições de 2015 a 2022. Essa PEC ela ainda permite que as empresas paguem dívidas dos partidos que foram contraídas até agosto de 2015, que foi o ano em que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a doação de pessoas jurídicas para as campanhas. E também punições passíveis de multa, como propaganda irregular ou abusiva em campanhas, assim como descumprimento da cota de gênero e raça, vão ser anulados agora se essa proposta for sancionada e incorporada à Constituição. O mais curioso disso tudo é que a aprovação dessa PEC teve apoio de vários partidos que vão do PT ao PL. Os partidos Novo e PSOL foram os únicos que se posicionaram contra. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL, votou contra a proposta e disse que a PEC é um escárnio e que os partidos precisam pagar as multas por não terem cumprido as cotas. Depois do devido recurso, da devida defesa, tem que prestar contas deste dinheiro que é público, é um dinheiro público e que foi determinado. Foram determinadas ações afirmativas para enfrentar o problema da desigualdade de raça e de gênero na representação política. Já Gleisi Hoffmann declarou que é a favor da PEC porque avalia a constitucionalidade. Ela também criticou a multa que o Tribunal Superior Eleitoral aplica para os partidos. E acho que essa PEC, em sendo admitida, ela é a oportunidade de nós constitucionalizarmos as cotas de gênero e raça. Hoje nós temos a cota de gênero na lei, mas as cotas raciais, as cotas étnicas não estão na lei, estão numa regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, muito frágeis. E é por isso que muitas vezes ocorre o que está ocorrendo aqui em relação aos partidos e às cotas. Embora a bancada do PT votou aí a favor da proposta, ontem 50 membros do Conselhão de Lula enviaram carta aos ministros da Casa Civil Rui Costa e também das Relações Institucionais Alexandre Padilha. Eles pediram que o governo rejeitasse essa proposta.
Também teve uma mobilização muito importante de organizações da sociedade civil que atuam no campo do combate à corrupção, também do direito eleitoral e da participação política de mulheres e negros. Eles enviaram mais uma carta aos deputados, mas não surtiu efeito. Agora essa PEC ela vai passar por uma comissão especial e os deputados vão poder fazer ou não mudanças. Aí sim, depois de analisada novamente, ela vai ser votada por todos os deputados. Depois, caso aprovada na Câmara dos Deputados, ela vai para o Senado e, se lá for aprovada, ela vai ser a 4ª anistia autoconcedida pelos partidos em 30 anos. Hoje também o presidente Lula assinou decretos que atualizam a Lei de Acesso à Informação. Isso aconteceu durante um evento em homenagem aos 11 anos da lei. E uma das alterações assinadas hoje é em relação às regras da divulgação de documentos sob sigilo de 100 anos, por conterem informações pessoais e de intimidade. Agora, os órgãos vão ter que ocultar esse tipo de informação e o restante do conteúdo pode ser divulgado. Antes, o acesso era negado a qualquer parte da informação. Esse novo decreto também garante o anonimato do solicitante, caso seja a vontade desta pessoa. E durante esse evento, o presidente Lula ignorou os sigilos que o próprio governo dele impôs e diz que sem transparência não há democracia. Ele ainda disse que o sigilo de 100 anos é algo que deveria ser uma exceção para proteger justificados interesses do Estado ou os direitos fundamentais do cidadão, mas que isso foi banalizado e profanado no governo anterior. Mas, ao assumir o 3º mandato, Lula foi criticado após impor um sigilo de 100 anos à lista de convidados da recepção que ocorreu no Itamaraty após a posse dele. E o governo dele também impôs um sigilo à lista de visitantes do Palácio da Alvorada e às imagens da invasão ao Palácio do Planalto no dia dos atos golpistas, no dia 8 de janeiro. Nessas duas primeiras, o governo acabou voltando atrás e, em relação ao sigilo às imagens lá da invasão do Planalto, o sigilo foi quebrado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao ser questionado sobre esse fato, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, reconheceu a resistência de alguns órgãos do governo em quebrar esses sigilos. Haverá situações ainda que, eventualmente, uma informação vai ter o seu acesso restrito por conta de uma decisão de uma ouvidoria. Nosso papel aqui é rever essas decisões, eventualmente orientar. Eventualmente, essa decisão pode estar correta também, porque tem informações que, de fato, merecem algum grau de restrição. Mas o nosso papel é esse, de tentar minimizar isso ao máximo possível e tentar adotar os princípios da transparência como regra. No noticiário internacional, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta hoje pedindo cautela com o uso de ferramentas de modelo de linguagem geradas por inteligência artificial, como o ChatGPT. Esse alerta foi feito para ações de saúde pública, porque para a OMS, a adoção precipitada de sistemas não testados pode levar a erros por parte dos profissionais de saúde, causar também danos aos pacientes e minar a confiança na inteligência artificial. E assim atrasar os potenciais benefícios e usos de longo prazo de tais tecnologias em todo o mundo. Na nota que foi publicada nesta terça-feira, a OMS destacou os principais fatores que preocupam a organização, como, por exemplo, os dados podem ser mal utilizados para gerar e disseminar desinformação altamente convincente na forma de conteúdo de texto, áudio ou vídeo, que é difícil para o público diferenciar o conteúdo de saúde confiável. Diante disso, a OMS recomenda que os formuladores de políticas garantam a segurança e a proteção do paciente enquanto as empresas de tecnologia trabalham para comercializar a inteligência artificial. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. A montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom.
E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.